hoje nós estamos começando aqui um de tudo pouco especial, né? Nós que já tivemos o privilégio de fazer algumas entrevistas, hoje, se fosse o videogame, a gente poderia dizer que estamos zerando a vida, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de entrevistar o Juan Carlos Arruda, do Ranking dos Políticos. Ele tem nome de rei, mas é o diretor-geral do Ranking dos Políticos. E eu vou gastar aqui mais ou menos uns 15 minutos para ler a biografia dele, porque, pô, merece, né? Graduado em Ciência Política e em Gestão de Políticas Públicas pela UNB, mestre em Administração Pública pelo IDP, possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV e é formado pela Renovar BR, Renova BR. Foi presidente da Aliança pela Liberdade e presidente da Câmara dos Deputados no projeto Politeia. Já representou três diferentes escritórios de relações governamentais em Brasília. Fez parte do quadro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e foi premiado pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal em 2011 e pela ADIAL Brasil em 2016. Passou a entregar o ranking dos políticos em 2020 e hoje nós temos o prazer de receber o Juan aqui conosco. Pô, eu acredito que o Vitor, a Nora, o Marcelo, assim como eu, devem estar borbulhando de perguntas. Diferente do que eu costumo fazer quando está só entre nós e eu aparento ter algum nível de educação, hoje eu já vou tomar a frente. Vou fazer a pergunta mais óbvia, né? Pô, o ranking dos políticos tem se mostrado uma ferramenta importantíssima de cidadania, uma fonte de pesquisa importante para que as pessoas possam conhecer os políticos, a sua atuação. Eu queria que você falasse para a gente, Juan, e muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Quais são os principais critérios para você elaborar, para que o ranking dos políticos crie esse ranking aí, que pode ajudar tanto a gente no exercício da nossa cidadania na hora do voto? Bom, antes de mais nada, primeiro é agradecer o convite para estar aqui com vocês, saudar todos vocês que estão aqui livres e abertos para me sabatinar, viu? Com o que vier de pergunta, cá estamos para matar no peito e responder, sanar as maiores curiosidades. O ranking dos políticos, ele surge em 2011. O ranking, ele surge através de no seio da insatisfação, de dois empresários com os rumos que o Brasil estava tomando, né? E isso nos idos de 2011. Então, o ranking ele já está no seu 12º ano, caminhando para o 13º. Mas naquele ritmo, o Brasil estava meio imerso num gasto desenfreado, economia desandando, problemas de corrupção aparecendo à torta e à direita, e a gente via um parlamento que pouco era ativo. O parlamento era um mero carimbador de MP, um puxadinho do Palácio do Planalto. Essa era a constatação da época. Então, os nossos dois fundadores, tanto Alexandre Ostrowiecki quanto Renato Feder, dois empresários, eles pegaram o principal poder na visão deles, quem tem a chave do cofre do orçamento brasileiro, que é o Congresso Nacional, e resolveram colocar os parlamentares em alguma escala de avaliação objetiva. E que escala foi essa? Uma escala em que você pudesse observar, de fato, de forma objetiva e não subjetiva, sem levantar paixões, do melhor ao pior parlamentar, observando alguns aspectos que a gente consegue medir. Então, por exemplo, quanto o parlamentar está gastando da cota parlamentar. É importante dizer, o ranking dos políticos ele não é contra a cota parlamentar, até porque o parlamentar ele tem que dar transparência de seu mandato e isso gera custo, até para o erário. Então, necessário, a gente não é contra o custo agora. O ranking dos políticos tem uma lupa, através das APIs que a gente tem, a gente consegue observar se o parlamentar está fazendo uso do carro que já é de propriedade do Congresso Nacional ou se ele está alugando uma BMW, como acontece, tá? Isso acontece. A gente consegue pegar na filigrana quais são os parlamentares que têm passaporte diplomático. Nós não temos problema nenhum com parlamentares terem passaporte diplomático, até porque são autoridades eleitas e podem representar o Brasil lá fora. Agora, o que não pode é babar do filho do parlamentar ter passaporte diplomático. Isso a gente consegue saber. Tem parlamentar que tem 8 passaportes diplomáticos dentro da família. Então, para quê? Qual é a necessidade da babá do filho ter passaporte diplomático para representar o país? Né? Isso a gente consegue pegar e a gente coloca também dentro do escopo da nota. E, para além disso, a gente observa como o parlamentar vota as pautas do Congresso Nacional, sempre observando a égide do critério anticorrupção, antidesperdício, antiprivilégio
observando sempre a eficiência do Estado brasileiro. Hoje, o Marcelo Gutermann, aqui da bancada, faz parte do nosso grande quadro de conselheiros, onde temos aí pessoas dos mais variados calibres, dos mais variados setores, do agronegócio, com o Chico Graziano, até o turismo, com a Thais Amaro Kruder, do Banco Central, com Henrique Meirelles e Gustavo Franco, até o setor financeiro, com a Cristina Junqueira. Então, todos os setores eles estão abarcados dentro do nosso Conselho de Leis. E observando através das métricas e das votações pontuadas pelo Conselho de Leis, é que a gente determina dentro desse diapasão uma régua escolar de 0 a 30, onde 0 é uma votação inócua, que não faz diferença para a população brasileira, e 30 uma votação de suma importância, uma reforma, uma grande reforma. Então, dentro desse diapasão de 0 a 30, dentro dessa escala, a gente determina, o Conselho determina, né, qual é o peso dessa votação para os parlamentares votarem ou não. E aí, o Conselho determinando, a gente vai a campo. Então, de forma até um pouco sintética, essa é a escala e o funcionamento objetivo do site Ranking dos Políticos. E além disso, se tudo que eu disser agora e vocês não concordaram com absolutamente nada do que eu falei da escala do Ranking dos Políticos, um dos nossos valores é a liberdade, sempre, acima de tudo. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja no Brasil, seja no mundo, se discordar dos nossos critérios de avaliação, dentro do site tem uma ferramenta chamada Meu Ranking, onde qualquer cidadão pode ir lá e criar o seu próprio ranking dos políticos se tiver em desacordo conosco. A gente não é dono da verdade. A gente preza pela liberdade. Mas, obviamente, diante dos nossos critérios, a gente divulga no site do melhor ao pior. Bom, vou passar a palavra aqui para a Nora, que é jornalista, para fazer Tá, a sua pergunta para o Juan Carlos. tá. Então, bom, primeira pergunta é o seguinte: a minha percepção é que o brasileiro, inclusive, e eu não sou brasileira, por isso que eu posso falar, o brasileiro ele mudou bastante no seu engajamento político. Ele está mais interessado em saber o que que os políticos fazem, não só os que são, vamos dizer assim, do espectro ideológico dele, mas também dos outros, tudo. A impressão que dá é que é um acompanhamento maior agora do que é feito no parlamento, de uma forma geral, tá? E não me refiro somente a escândalos, não, digo assim, de políticas públicas mesmo. O que é que o meu político de estimação está fazendo? Qual que você acha que foi o papel do ranking dos políticos nesse sentido, como ferramenta, e se isso também colaborou para que surgissem outras ferramentas, para que a sociedade pudesse acompanhar o desempenho dos políticos? Com certeza. Isso não é um fenômeno isolado. Se a gente for observar a historiografia, pelo menos da década passada, a gente observa como um fenômeno mundial, principalmente advindo disso aqui, né, das redes sociais e do celular, um acompanhamento muito maior do que os parlamentares fazem, mas isso ao redor do mundo. E isso veio com ondas de renovação. A gente teve várias primaveras ali de cidadãos indo às ruas, de fato, reclamar os seus direitos, e aqui no Brasil isso foi natural, isso culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e o ranking dos políticos ele se solidifica nesse aí. O ranking, apesar de fundado em 2011, ele se transforma em site em 13, em 14 ele explode naquele seio de eleição, ali Aécio contra Dilma Rousseff, mas na onda de renovação de 18, nós já tivemos ali um resultado muito expressivo até de acesso no site. Na última eleição de 2022, ali no período final, na reta final de eleição, foram 40 milhões de acessos ao site do ranking dos políticos. E isso já sinaliza para nós que há uma procura maior, mesmo da sociedade civil, em buscar saber o que o parlamentar está fazendo, mesmo que ali na beira da eleição, mas ele busca saber. E isso não é um fenômeno isolado, eu não estou falando aqui nem reinventando a roda, são fatos. De 2018 para 2019, na eleição de 2018, dos nossos 100 melhores parlamentares, 72 se reelegeram, ou seja, 72% de reeleição. Dos nossos 100 piores, nós tivemos ali 52% de reeleição. Então, 72% dos bons se reelegem, 52% dos ruins se reelegem. Isso em 2018. Em 2022, dos nossos 100 melhores, 74 se reelegem, dos nossos 100 piores, 48 não se reelegem. Então, já é possível fazer alguma análise de correlação, de fato, a partir desses dados e observando que a nossa taxa de reeleição está 20 pontos acima da média nacional. Então, é importante já dizer que, de fato, a população ela já vem acompanhando, se engajando e observando quem são os melhores, quem está fazendo bem. Não é um fenômeno isolado, eu acho que isso também está em consonância com o restante do mundo.
Tanto é assim que a gente vai estar. Amanhã eu estou indo até para Porto Alegre para o Fórum da Liberdade. Estaremos lá com uma associação, a Associação Americana, onde eles observam também o trabalho dos parlamentares. Eles não ranqueiam, mas eles observam e dão transparência do trabalho dos parlamentares. Já tivemos contato com o pessoal da Costa Rica, da França, de alguns outros países que também estão se interessando. Não de forma, eles não metrificam, mas também pode ser um passo a mais. E sempre mostrando como é o case brasileiro, né? E já exportando, quem sabe, esse estilo de fazer. Exatamente, exportando. Coisa boa. O Burke já dizia, né, que para o mal não prevalecer, os bons têm que se unir. Então, esse é o nosso pensamento também. Bom, agora eu vou passar a palavra para o meu xará, seu amigo de conselho, que eu nem sabia disso, das tantas qualificações que o meu xará tem, mais uma agora que eu coloco no meu álbum de figurinhas. Você, xará, qual que é a sua pergunta para o Juan? Eu ia fazer uma pergunta, mas a sua resposta para a pergunta da Nora me ligou uma curiosidade, que é o seguinte: você diz que do ranking, os 100 melhores têm maior probabilidade de se reelegerem e os 100 últimos menor probabilidade. Até que ponto isso é função desse trabalho ou é uma correlação espúria, dado que a população brasileira, na média, está mais para o centro-direita e o ranking dos políticos é uma ferramenta que premia os parlamentares que têm ideias mais liberais, enfim, né, mais ligados a essa coisa da liberdade. Não seria esse sucesso, digamos assim, do ranking não é função do perfil médio do brasileiro? Também é possível dizer que também há alguma inferência, sim, diante do perfil médio do brasileiro. Mas isso inicia a partir do momento, de fato, dessa revolução tecnológica. A partir do momento que o brasileiro, de fato, tem um contato com o celular, com as notícias em tempo real do que está acontecendo. Hoje a gente está vivendo, o nosso período hoje é conseguir separar o que é verdade e o que é falso, né? Essa é a grande dicotomia. Mas o acesso à informação, isso alertou no brasileiro. O Brasil, per si, o Brasil, se nós observarmos historicamente, ele é um país conservador. O Brasil é um país conservador. E o Brasil ele começa a florescer para as ideias liberais muito recentemente. Eu acho que essa ideia de eficiência do Estado menor, um Estado menos paternalista, isso começa a surgir mais recentemente. Então, há um diálogo de certa forma, mas a gente também tem um papel muito forte de educação do brasileiro. Não à toa, hoje o ranking nas redes sociais, no somatório geral, nós temos 5 milhões de seguidores. E óbvio, 5 milhões de seguidores que a gente percebe já uma identificação ideológica que é natural, de identificação de eficiência do Estado, de projetos anticorrupção, de combate à corrupção, de mais eficiência. Mas há alguma inferência também diante do resultado eleitoral. Hoje, o Brasil ele está vivendo ali a gente está num maniqueísmo, né, numa polarização muito asseverada a gente vê ali, principalmente entre o petismo e ali o lulismo e o bolsonarismo, né, os dois polos. Mas é preciso lembrar quem vão ser os herdeiros, né, e acima de tudo, essas duas figuras elas ocupam o Palácio do Planalto. Mas um presidente da República que ocupa o Palácio do Planalto e não tem a maioria do Congresso Nacional, nada pode fazer. Hoje, a verdade é que o Congresso Nacional está muito mais empoderado. Então, é interessante que, mesmo esses polos, eles tentem formar coalizões a partir da sua identificação. E a gente já percebe, até entre os dois polos, personagens que são eleitos em um desses polos, mas ao longo do tempo na legislatura eles acabam migrando de posição. E isso acontece. A gente viu alguns casos na legislatura passada que foram mais emblemáticos por serem figuras conhecidas, como Alexandre Frota e Joyce Hasselman, mas nessa legislatura, mesmo de figuras um pouco mais escamoteadas, a gente também já percebe alguma transição de polo. Não à toa, até foi semana passada o senador Exalcide do PSDB se filiou ao PL, então ele já migra para o bolsonarismo. Então, de acordo até com o desejo do seu estado natal. Então varia. Eu diria que não é um fenômeno isolado, mas cada caso é um caso. Me alonguei demais aqui, né? Não, resposta, Não, a pergunta foi excelente, a resposta melhor ainda. E aí, Vitão, e você? Qual que é a sua pergunta para o Juan? Eu queria saber
nessa questão, uma informação interessante essa dos top 100, dos bottom 100, né? Vocês chegaram a fazer uma segmentação mais curta, tipo top 10, top 20, top 30, top 50, para ver se esse efeito permanece, em que momento existe uma curva em que você falou top 100, os top 50 seria maior ainda a reeleição versus os piores 50. Você pegou, né, o quartil 25%, tem 580 deputados, né, senadores, então você pegou um quartil. Se reduzisse isso, aumenta a reeleição ou não? Ou é um negócio volátil? Não, aumenta, aumenta. Aumenta. O corte está ali no 45. 45 eu posso dizer com absoluta certeza, se reelegeram. Então, voltaram para Brasília. Mas a partir dali a gente já começa a ter algumas algumas interpolações, né? E a gente observa a nossa taxa, inclusive, seria maior se não fossem decisões partidárias de algum dos nossos 100 melhores. Cito o exemplo do deputado Daniel Coelho, ex-deputado Daniel Coelho, hoje ele é secretário de Turismo do Estado de Pernambuco. O Daniel Coelho ele figurou como o melhor parlamentar de Pernambuco quase que os 4 anos da legislatura anterior. Ele permaneceu no Cidadania, um partido que é agora nanico, né, muito pequeno, Cidadania é um partido pequeno. Ele teria número suficiente para estar eleito, mas ele não consegue se eleger por conta do partido. Ele não se elege pelo partido. Da mesma forma, nós tivemos o caso do Felipe Rigoni, no Espírito Santo. Felipe Rigoni, ele foi para o União Brasil, ele migra de partido, vai para o União Brasil e não consegue se reeleger, mas por conta do partido, mas por voto. Se ele permanecesse na legenda que ele estava, ele conseguiria se reeleger. Então, até ali, a partir do 45, a gente tem uma taxa de sucesso absoluta. E teríamos até uma taxa um pouco maior se não fossem essas decisões partidárias Entendi. de alguns que. E quando você olha para os últimos 45, também há uma taxa de não reeleição mais alta? Os Do, últimos, os lá últimos embaixo da tabela. lá também, da mesma forma. E ali existe uma questão de puxamento de partido. Muitos são eleitos ali na esteira de outros parlamentares, mas a gente percebe que alguns quadros eles também eles não conseguem se manter. Nós tivemos quadros do PT históricos que por anos figuraram dentro da Câmara dos Deputados que ficaram de fora nessa última. Da mesma forma, perdão, tivemos o caso do Ivan Valente, do PSOL, Luiz Erundina, quadros assim históricos que ficaram de fora. O Ivan Valente ele se torna deputado federal agora, mas ele é suplente porque a Sônia Guajajara vira ministra de Estado dos povos indígenas, mas ele não foi eleito. Então a gente consegue perceber também alguma inferência ali no terço final, né, do ranking dos políticos. Juan, fechamos aqui a primeira rodada. Eu tomei a liberdade de compartilhar a tela. Acho que vocês estão vendo aí o quadro do ranking, né? E eu imagino que aparecer ali nas primeiras posições deva ser motivo de orgulho e de felicidade. Afinal de contas, né, para um político, nada melhor do que isso. Em compensação, eu acho que na hora que a gente muda esse ranking, a ordem dele, né, a coisa já fica um pouco mais complicada. Então, como os meus amigos aqui fazem perguntas muito bem elaboradas, eu vou para a parte de fofocas aqui do ranking dos políticos. Como é, né, você... Primeiro que assim, você é um espectador privilegiado da cena política brasileira, né? Você está aí no ventre da besta, né? Como é que é lidar com essa turma? Eu acho que eles não devem ficar felizes aparecendo aí dessa forma. Como é que é lidar aí com, eu imagino, com a insatisfação desses políticos O ego, né? que dado os critérios do ranking, aparecem tão mal colocados, com destaque aí para o deputado Lindbergh Farias, que conseguiu zerar não o game, mas o ranking. Antes de Tá. você responder, eu acho que eles vão dizer que é um ranking fascista. Fascista, reacionário. É, Mas como é que é isso? Chega até vocês algum tipo de pressão, de manifestação? Conta um pouco aí dessa cozinha aí, desses bastidores. E ó, Tem de tudo. fica tranquilo, porque a nossa audiência, nós somos mundialmente conhecidos por uma meia dúzia de amigos. Então, assim, você pode falar qualquer coisa que a repercussão tende a zero. Então, pode ficar super à vontade aí, que vai ter uns Imagina, 3 ou 4 que vão ver, não vai ter problema. imagina, com o maior prazer. O ser humano ele é competitivo por natureza, isso é do ser humano. Mas tem casos interessantes. Nós tivemos um caso de um parlamentar do Amazonas, não vem ao caso citar o nome dele, mas se vocês observarem o ranking, possivelmente vocês vão acertar quem é o cidadão. Mas um parlamentar do Amazonas,
Ele nos procurou tem 2 anos, 2 anos. Ahn, ele estava no quartil final do ranking dos políticos, um dos piores do país, um dos piores. E ele que nos procurou. Ele nos procurou, pediu uma reunião, fomos até o gabinete dele, ele falou: Olha, estou entre os piores. Como é que eu fico bem? O que que eu tenho que fazer? A gente explicou, tivemos aula. Ele praticamente colocou o gabinete dele na nossa mão. Falou: Olha, façam aqui o que vocês acharem que tem que fazer. Eu quero melhorar. E naquele primeiro ano, ele figurou entre 100 e 200, que isso já era metade do ano, então não dava muito tempo para correr. Ele saiu ali do 490 e alguma coisa e vai para entre 100 e 200. Depois ele já fica entre os top 50. No ano passado ele figurou entre um dos melhores do país. Então, pois é, existe casos positivos também. Não, não é tudo perdido. Mas Existem é um casos caso raro, né? é mais difícil. É Mas mais Juan, difícil. tem uma outra entidade que é mais à esquerda, e agora eu não me lembro o nome, que faz premiações também. Quando eu olho as premiações, eu falo, Diese. pô, é o Diese, Não, né? Então eles devem. Não, Tá não falando é eu não Congresso em sei Foco, quem. né? Não, o Tem o Congresso Diese. em Foco. Congresso em Foco né? também, né? O Isso, DIAP, né? Congresso em Foco. Isso, É isso. Congresso em Foco. E aí os caras devem se basear nesse outro. Não, eu sou o primeiro do Congresso em Foco, que é o oposto, né? Provavelmente viu o ranking de ponta cabeça e, É e- quase isso. Só que o Congresso em Foco, a gente aqui, a gente não pede opinião da população. Ah, quem é o melhor na sua cabeça? O Congresso em Foco, ele joga para a plateia. Ó, votem aí em quem Ah, é melhor. entendi. Isso. E para jornalista, né? E Tem o para voto dos jornalista. Ó, jornalistas, aí tá que, super, né? super neutro, né? Aí, Super porra, neutro. claro. Aí a É. assessoria de imprensa trabalha forte. Antes de Ah, passar a pergunta para Nora, vou te dar mais uma apertadinha. Você, né, por viver no ambiente político, a gente nota que é muito talhado, muito polido, mas deu uma escapuladinha aí. Você me contou o caso de um deputado que procurou vocês e que legal, né, buscando melhorar sua performance dados os critérios do ranking. Mas eu imagino que tem uma turma que se procura vocês não é para isso. Queria que você me falasse um pouquinho dessa parte mais apimentada daqueles que se sentem muito incomodados. Vou contar uma anedota fantástica. Hum, Então, o líder do PT ano passado era o Zeca Dirceu, filho do José Dirceu, né? certo. Ah, o Zeca Dirceu, a gente, enquanto ranking nos políticos, a gente tem alguns produtos. E quando eu digo produtos, a gente faz algumas análises, fazemos análise de referencial técnico de alguns projetos que a gente está pontuando. A gente faz pesquisas parlamentares para ouvir, observando sempre o N estatístico das bancadas parlamentares, qual é a segmentação e a tendência de algumas votações ou de alguns pensamentos. Fizemos semana passada sobre relações exteriores, foi até destaque na CNN. E temos o boletim parlamentar, que é onde a gente manda para todos os gabinetes a nossa orientação de voto mensalmente, determinada pelo nosso Conselho de Leis. Então, a gente envia para eles com antecedência quais são as pautas que a gente está pontuando, qual é o peso de cada pauta. Ou então, o líder do PT, Zeca Dirceu, não é mais agora, acabou de mudar, ele posta no Twitter: Recebi o boletim parlamentar do ranking dos políticos. Lá, tudo que está lá, eu sou o inverso. Então, estou muito feliz em estar no inverso daquele ranking dos políticos. Ele tuitou algo assim, mas ele fez questão de tuitar, né, daquela alfinetada. Mas olha, eu lhe digo, apesar das discordâncias naturais, o nosso papel, isso foi até quando eu fui convidado para vir para o ranking dos políticos, foi para ampliar o raio de alcance até dos nossos pensamentos, né, diante do parlamento. Porque se a gente fosse contar aqueles parlamentares que são puristas na prática, a gente consegue colocar numa Kombi. Essa é a verdade, né? Então, a gente tem que ampliar o nosso raio de escopo, acima de tudo. E passamos a dialogar com parlamentares de diversas bandeiras, tá? Diversas colorações de bandeiras, inclusive pessoal e PT. Isso é natural. A gente teve que Política, né? Tá certo. a gente teve que abrir algum canal de diálogo. E veja só, com o pessoal, muitas das pautas anticorrupção, o pessoal está vindo do nosso lado. O pessoal, inclusive, começou a subir dentro do ranking por conta das pautas anticorrupção. Ele esteve do nosso lado. Com o PT, a gente, o tempo todo, a gente tem falado com eles: olha, a gente não quer o fim do Estado. O ranking não é esse o propósito. A gente não quer o fim do Estado brasileiro. Porém, a gente quer a eficiência do Estado brasileiro. Tem certas coisas que o Estado não necessariamente deve atuar. E aí a gente vai dialogando. Então, tem algumas políticas públicas que a gente também acaba sendo favorável. Veja só, semana passada eu tive com o ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos.
Ministro Silvio Costa Filho foi premiado pelo ranking quando era deputado federal, inclusive foi relator do projeto de autonomia do Banco Central. Foi o ministro Silvio Costa Filho. A gente tem uma excelente relação com ele. E o ministro me apresentou um programa do governo que ele pretende lançar agora em abril, que é maravilhoso, que se chama Navegue Simples. Ele quer diminuir o tempo de outorga portuária de 2 anos para alguns dias. Vai cair para 5 dias o tempo de outorga portuária. Isso para desburocratizar, melhorar a vida de quem está transportando carga. Isso gera empregos, isso diminui preços e é maravilhoso. Você está desburocratizando o país. Esse tipo de política pública, num governo do PT, naturalmente a gente está favorável. A gente quer a eficiência do Estado brasileiro. Agora, tem certas coisas que, de fato, são duras de engolir. E ali a gente se mantém bem firme no nosso propósito. Nora, com você. Sim, não, eu queria fazer uma perguntinha um pouquinho mais técnica. Nessa década toda, vocês fizeram ajustes na metodologia, fizeram mudanças, incluíram coisas, tiraram coisas, Com e certeza. ao mesmo tempo também, vocês tiveram, você mencionou o caso de um político que resolveu fazer a lição de casa e melhorar tecnicamente. Ah, Teve algum caso que vocês tenham dito, putz, a gente passou, sei lá, 2 anos sem incluir isto e este político poderia ter melhorado ou este poderia ter piorado no ranking em função da gente não ter usado esse critério? Tem, tem sim. Qual? Ah, o ranking dos políticos que acontece? A nossa ideia sempre foi observar o Congresso Nacional, mas existia lá nos primórdios, enquanto site, ainda um afastamento da vivência de Congresso Nacional. Essa vivência ela começa a se iniciar ali nos idos de 2019, na nova legislatura. E a gente começa a observar, de fato, quem faz no Congresso e quem não faz. E tinha algumas coisas de ações mesmo dos parlamentares que o ranking ele não observava. Como, por exemplo, existem frentes parlamentares no Congresso Nacional que são extremamente atuantes, e a gente está presente em praticamente todas. E a gente pontua, dá um ponto extra para os presidentes dessas frentes parlamentares, porque naturalmente eles têm um trabalho maior. E quando eu digo, eu posso citar, por exemplo, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O deputado Joaquim Passarinho preside essa frente parlamentar. Eles trabalham muito pela eficiência do Estado brasileiro, mas muito. Toda semana tem reunião setorial e com política pública, enfim, lançaram um manifesto baseado até em uma pesquisa parlamentar que nós fizemos em prol da reforma administrativa. Então, assim, a gente vê um trabalho a mais desse parlamentar. Da mesma forma, tem o Pedro Lupion, que preside a frente do agronegócio, tem o Paulo Alexandre Barbosa, presidente da frente parlamentar de infraestrutura. Tem alguns que, a Adriana Ventura, presidente da frente parlamentar de integridade e fiscalização. Então, algumas frentes parlamentares a gente acaba dando essa pontuação extra, observando sempre se essa frente parlamentar tem uma atuação relevante no Congresso Nacional, porque tem frente parlamentar para tudo, tem frente parlamentar dos cartórios de Goiás, frente parlamentar da Antártida, frente parlamentar do danismo, tem frente parlamentar de todos os assuntos que vocês possam imaginar, frente parlamentar em defesa do cultivo da cenoura. Então, tem frente parlamentar de tudo. Então, as mais atuantes, gente, mas tem, acreditem, tem. É, Tem frentes parlamentares que são mais atuantes do que outras, a gente observa o trabalho delas também e a gente aloca uma pontuação extra. Óbvio, o ranking dos políticos, a gente teve que se adaptar a essas métricas ao longo do tempo, porque a gente também começou a gerar algumas externalidades negativas. Como, por exemplo, houve na legislatura anterior parlamentares que estavam vindo para Brasília de ônibus, para poder economizar dinheiro. E assim, quando eu digo de ônibus, não é de Goiás para Brasília, não, é de localidades mais distantes. Então, eles perdiam tempo dentro do ônibus para estar em Brasília para economizar dinheiro do erário e figurar bem entre o ranking dos políticos. Agora, é eficiente o parlamentar vir de ônibus lá dos cafundéus do Brasil para Brasília para poder economizar o dinheiro do erário? Será que isso é eficiente? Então, a gente começou a repensar também essas externalidades negativas e os efeitos que a gente está gerando. Eu ouvi de um diretor até de uma grande empresa que faz essas métricas, quando ele até me falou, Juan, anualmente vocês têm que rever as métricas de vocês para vocês não gerarem esse tipo de externalidade, e é isso que a gente tem gerado. Inclusive, dentro do site políticos.org.br tem lá critérios e metodologia. Entrando em critérios e metodologia, já tem ali um botãozinho verde dizendo acesse aqui o manual do ranking dos políticos, onde tem todas as diretrizes do ano de 2024,
Todo início de ano a gente senta, antes de iniciar a legislatura, a gente senta, conversa e revisamos toda a métrica, aquilo que gerou efeito positivo, aquilo que gerou efeito negativo. Ali, ó, acesse o manual do ranking dos políticos, está bem ali em verdinho. Uhum. É só clicar ali e tem todos os detalhes da filigrana, das nossas métricas, aquilo que a gente está fazendo. Olha aí, esse já é o manual de 2024. Mas todo ano a gente revê, nem que seja algum ponto da nossa equação, para a gente ajustar a métrica para não gerar também externalidade negativa. Deixa eu só te falar uma coisa aí. Ainda que concorde com você que não seja eficiente que um deputado se desloque uma grande distância de ônibus, mas eu acho que eu recebo como cidadão como uma muito boa notícia que eles se preocupem a esse ponto, né? Que nem que eles imaginem que estejam jogando cartola para ganhar uns pontinhos a mais, mas é sinal que o ranking está cumprindo o seu papel. Xará, com você. Aliás, eu queria até, relacionado com a minha pergunta inicial, o caso que você contou do parlamentar que operou o ranking para poder subir, né? E esses que estão aí andando de ônibus para também poder ter uma pontuação melhor, são exemplos de que o ranking tem sim uma influência, quer dizer, não é Com só uma certeza. correlação, não é uma correlação espúria, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, que é o seguinte: como o Porto disse, você está aí no ventre da besta, no coração da democracia brasileira, e essa é uma discussão que praticamente todo programa que a gente faz aqui, a gente cai nela. E a pergunta é muito simples: o Brasil ainda é uma democracia? Já, já estava anotado aqui, meu jovem. Já estava no forno aqui. Mas, Se você não perguntasse, eu perguntava. É, vamos lá. Não é uma pergunta, ela é simples a princípio, mas não é tão fácil de responder. Vejamos, o que pressupõe, se a gente for pensar no sentido de democracia, a gente se remonta à Grécia e a gente vai aos grandes filósofos e ao início, né, de tudo. Ah, mas a democracia brasileira, dita, o Brasil, ele inicia sua república em 1889, mas uma república muito instável, como até hoje é. É, Em 1989, a partir da eleição ali do Collor, se disse a redemocratização, né? O Brasil volta a ser uma democracia. Mas será que somos? Tenho algumas dúvidas. Eu acredito que nós estamos em processo de consolidação de alguma democracia. Ainda estamos no processo de, mas somos? Tenho lá minhas dúvidas. Não diria que ainda está consolidado. O Brasil não tem uma tradição republicana. O Brasil ainda não tem uma eleição que a gente possa afirmar com exatidão e ter plena confiança nos seus resultados, mas é o que temos. Eu acho que eu iria, e aí o Juan, enquanto pessoa, uma democracia em processo de construção, mas ainda sem saber o que será, né? E cabe aos brasileiros também dizer e pontuar o que eu quero enquanto país, o que eu quero enquanto democracia. Isso ficou muito claro na última década. O brasileiro foi às ruas, mas o brasileiro volta a ficar tímido e se acomodar diante de até de algumas situações que eu diria graves, né, diante do nosso sistema político. Mas ainda estamos em construção. O caminho ainda é longo. A nossa estrada ainda não acabou, não, e estamos longe de chegar no fim dela. Vitor, é com você. Eu tô babando aqui para fazer uma tréplicazinha, mas eu vou deixar você falar primeiro. Eu vou até sair um pouco do assunto. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma de ordem técnica. Vocês atualizam em tempo real a cada votação o ranking? Ou ele é mensal? Ele é tipo o ranking da ATP, que você pega os últimos 12 meses, vai saindo. Como é que é esse processo de atualização da pontuação? 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parlamentar lançou alguma nota, algum gasto, já sobe automaticamente. As nossas APIs elas já Mas, puxam automaticamente esse gasto. Da mesma forma, houve algum andamento de processo na justiça, isso a gente já consegue captar também. Então, o ranking ele é dinâmico, ele já consegue se formar ali automaticamente. e você, todo ano fiscal, dia 1º de janeiro, começa do zero ou não? Você acumula, fechou o ano, ou é um negócio que você tem uma pontuação?
E ela continua. Como é que é essa questão? Isso é um entendimento só, né? Claro, não, Primeiro de janeiro, virou todo mundo com 0 pontos ou não? Ou não? Ou você vem do ano anterior? existem alguns rankings dos políticos dentro do ranking dos políticos. Então, o ranking 2024, a gente está na fase de término ali só de design, mas existe o ranking 2023, tem o ranking 2024, vai ter o ranking 2025, o ranking 2026 e o acumulado da legislatura. Porque tudo que Ok. eles estão fazendo ano a ano, depois vocês também vão conseguir mudar ali na ferramenta e verificar no somatório geral como eles se comportaram ao longo desses 4 anos, porque realmente tem uma Entendi. variação. Tem parlamentares que foram muito bem ano passado e esse ano estão sumidos de Brasília porque serão candidatos a prefeito. Então a gente consegue pegar nisso e aí no Hum. somatório geral a gente também mostra para a população. Um ano ele pode estar bem, no outro ano ele pode estar mal, mas o que a gente gosta e a gente quer ver no final é o Photoshop, né? Completo. Agora, eu entendo que com essa quantidade de informação que vocês capturaram ao longo dessa existência, tem muita informação a respeito de como vota, em que situação, etc. Assim, né, em tempos de inteligência artificial e tudo mais, vocês teriam condições, inclusive, de fazer projeções embasadas em dados e como seria prospectivo de votações diversas, né? Que está ali, né? A matéria-prima você tem, não seria tão difícil, em cima de dados reais, você fazer algumas projeções, né? Que seriam bastante valiosas, inclusive do ponto de vista de análise de contexto, né? Isso aí está na pauta. Assim, não foge, talvez fuja um pouco do propósito, mas daqui para você fazer isso é uma questão de botar uns programadores estatísticos e fazer, né? Não é um negócio complicado. Não, Vitor, plenamente de acordo. O ranking, muitos analisam o ranking, ele foi criado enquanto plataforma, enquanto site, mas hoje o ranking ele é muito maior do que isso. A gente já tem uma equipe até bem robusta de diversas áreas. E a gente consegue fazer inferências das mais diversas. Tanto eu citei algumas ali, como o boletim parlamentar, falei da pesquisa parlamentar que a gente analisa a tendência do parlamento, mas dentro do site, enquanto aferição, e é nosso papel enquanto think tank, enquanto instituição, também já fazer algumas projeções. A gente consegue fazer rankings, isso não tá para o público, mas internamente a gente consegue ver, a partir de algumas pautas, fazer um ranking setorial. Então, parlamentares que votam melhor diante de uma pauta de infraestrutura, parlamentares que votam melhor diante de uma pauta econômica. E qual seria essas inferências, qual a tendência natural de votação? Isso a gente já faz. Internamente, isso não vai para o público, mas Hum, internamente a gente já consegue executar e também já colocamos em pauta para as nossas estratégias até de corpo a corpo com os parlamentares no poder de convencimento de algumas pautas. entendi. E eu acho que, inclusive, vocês talvez tenham. Poderia até ser criado um indicador, um index, mais ou menos, coloração, dependendo do setor da votação, se é agro, se é qualquer coisa. Você pode criar um índice. Qual é o índice de coloração do Congresso nesse momento? Então, de 0 a 100, você pode ter a 100 ou 0, né, dependendo da pauta. Isso está na mão, isso seria bastante útil até para entender assim, tendência do Congresso ao longo do tempo, né? Porque você, em cima disso, você pode ver, olha, isso aqui está vindo mais para a esquerda, isso aqui está vindo para a direita. Eu acho que o conjunto de informações é riquíssimo. Mas antes de passar a bola para o Marcelo, que está aí babando aí, que eu estou vendo, eu queria fazer uma pergunta específica. A gente teve, nessa última eleição, um desempenho sofrível do Novo, né, que tinha emplacado 8 deputados em 2018, depois caiu para 3, muito embora seja muito bem avaliado aí os indicadores do ranking. Ele teve problemas internos e tudo mais. Como você enxerga o futuro do Novo? Hoje é um partido quase inexistente, 3 deputados, ou sei lá, 4, talvez tenham migrado, né, tenham migrado gente, né, ganhou um senador, enfim, Eu, mas senador, aumentou ganhou um umzinho senador. na bancada. É. Mas é nada, né? Tá na margem de erro de 0, né? Como que você enxerga as pretensões políticas? E, obviamente, para você ter algum peso relativo, embora você consiga, com um partido, fazer ruído lá no STF, qualquer um vai lá né, e faz, mas com 3 você não é ninguém. Como com 10 você não é ninguém, né?
E ele começou despontando até de maneira promissora, por ser o único partido que tinha uma pauta mais liberal e tudo mais, cravado no seu propósito, e andou para trás. Como é que você enxerga as perspectivas futuras? Porque com três você vai sumir, né? O partido some. Entende? Não existe conversa. Exato. Tipo, Não, acaba morrendo por inanição. né? Concordo. Nós fizemos uma reforma eleitoral, nós, quando eu digo Brasil, né? O Brasil fez uma reforma eleitoral onde se instituiu novamente a cláusula de barreira. Então a gente já começa a observar que alguns partidos eles estão começando a desaparecer. A gente aqui no ranking a gente comenta, a gente só faz o bolão para ver quem vai ser quem que vai apagar o interruptor. Alguns partidos estão sumindo. PSDB, por exemplo, perdendo quadros históricos, sumindo. A cidadania sumindo. Temos partidos de esquerda sumindo. O novo ele não foge à regra. A tendência natural do Brasil é a gente ter uma diminuição de partidos. E que bom! Nós chegamos a ter 32 partidos. Então, 32 colorações. A gente teve o Partido dos Aposentados da Nação. A gente teve o Partido da Mulher Brasileira. A gente teve partido de tudo. Então, assim, que bom que estamos reduzindo, porque a gente começa a ver polos mais identificados. A gente consegue ver quem é centrão, fisiológico, que está ali só pelo orçamento, a gente consegue ver uma esquerda mais clarificada, a gente consegue ver uma direita mais formalizada. Agora, sobre a questão do novo. O Novo, a meu ver, na última eleição, tinha oito parlamentares, né? Desses oito, se nós observarmos, a maior parte da bancada, ela disputa cargos majoritários. Então, a gente percebe Paulo Ganimi é candidato a governador do Rio, Vinícius Poit, candidato ao governo de São Paulo, Thiago Mitrô, candidato à vice-presidência da República na chapa do Luiz Felipe Dávila. Então, só nisso, o Novo ele já perde ali de largada três. Estratégia errada, né? Exato, exato. Assim, é quase que Seria um uma. reeleito. Exato. Então, você sepultar qualquer chance de fazer uma bancada forte. Isso em estados onde o Novo já tinha alguma presença. Então, a tendência natural é que esse parlamentar venha para a reeleição e tente fazer a bancada, né? Tente trazer mais pessoas, o que não ocorreu. O Novo ele está tentando uma refundação, já passou a liberar, inclusive, o fundo partidário nas candidaturas. Então, está tentando alguma forma de tentar sair não minguar, né? Trouxe Deltan Dallagnol, um quadro de renome da política, haja visto a atuação dele na Lava Jato, mas se nós observarmos, e aí dentro, isso é científico, né? Se nós observarmos a trajetória do Novo, o Novo tende de fato a começar a minguar ou sumir, e é natural que esses parlamentares eles busquem novas legendas para poder sobreviver politicamente, né? E aí é ver em que campo eles se enquadram, obviamente, ali mais dentro do campo do PL, que eu acho que vai acabar abarcando. O Novo hoje tem um governador de estado, Romeu Zema, o que é importantíssimo para qualquer partido e não é de qualquer estado, a gente está falando de um estado do porte de Minas Gerais. Mas apesar de tudo, o Romeu Zema ele sofre diversas dificuldades para fazer composição dentro da Assembleia Legislativa. E dentro dos caminhos naturais do que Zema se propõe até para 2026, é muito difícil que o Zema fique dentro do Partido Tem Novo, que sair. Ele não consegue fazer nada se ele ficar no. seja Né? dentro de uma candidatura para Senado, onde ele nem tempo de TV teria, seja numa candidatura para a presidência da República, que ali ser candidato pelo Novo para a presidência da República é quase que um suicídio também político. Então, é natural que o Novo ele já comece a escamotear e, enfim, já morrer por inanição. Agora, o partido ele tem que começar a se reinventar, buscar novos quadros. Eu acho que o grande momento do Novo, onde o Novo vai dizer que rumo vai tomar, é esse ano. Se o Novo fizer algumas prefeituras, fizer um número suficiente de vereadores dentro das capitais, é sinal de que o partido ainda está no jogo. Agora, se o resultado for negativo, já dá indícios que em 2026 nós não teremos aí o Partido Novo figurando, pelo menos dentro do Congresso Nacional. Caminha para inanição. Bom, não posso deixar de aproveitar a sua presença, porque é alguém que está ali no meio, e vou retomar um pouco aqui a discussão filosófica com o meu xará. Bom, eu e o Marcelo, nós atuamos no mercado financeiro, né? Então, nós trabalhamos com tendência, mas também trabalhamos com volatilidade. Eu concordo que hoje eu vivo num país
que institucionalmente ele é melhor do que o país que eu nasci. Nasci num país com censura, com tortura, sem liberdade de imprensa, né, com senadores biônicos, os governos não tinha eleição para governador, as capitais de prefeitura não tinha eleição, e obviamente se nós te batemos essa fotografia de onde saímos e onde estamos, a gente tem claramente uma tendência. Só que essa tendência ela é permeada por momentos, por fotografias. E eu tenho a sensação, nos meus 56 anos de vida, e acompanho política desde que me entendo por gente, porque meu pai era um cara muito politizado, que talvez a gente esteja num dos piores momentos institucionais, né? Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em pesos e contrapesos, né? E eu acho que a gente nunca teve num cenário tão fragilizado, né? Ou aquela música do Renato Teixeira Fretti, que ele conta a história dos caminhoneiros e tal. A certa altura ele fala assim: quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas. Se a nossa tendência é ascendente, e se essa tendência é permeada por oscilações, eu acho que nós estamos num dos fundos mais profundos dessa tendência. Eu queria saber se esse é um pessimismo meu ou se essa minha impressão guarda alguma ressonância na realidade, porque eu concordo que talvez a gente esteja num processo de construção de democracia, mas eu acho que a gente tem sofrido mais recentemente reveses importantes. Se a gente não foi a nocaute, acho que já abriram a contagem. O que que você acha? Marcelo, o meu pensamento é o seguinte: nós temos hoje um poder executivo que não executa, um Congresso Nacional que executa e um Supremo Tribunal Federal que legisla. Então, Putz, brilhante definição. então Nossa, a nossa tripartição ela está errada, per si, né? A nossa tripartição de poderes ela está errada. Então, dependeria hoje, ao momento do Congresso Nacional, com sua altivez, nós tivemos até alguns casos, o Rodrigo Pacheco mostrando sinal de altivez. Supremo, quem vai legislar sobre drogas sou eu. Supremo, quem vai legislar sobre esse tema sou eu, não é você. Da mesma forma, o Supremo dizendo, olha, quem julga aqui sou eu, não são vocês, Congresso Nacional, que vão julgar. É, Mas a gente tem uma crise institucional entre os poderes. Isso não existe ressonância assim naquilo que você está falando. O que nós precisaríamos nesse momento é uma reafirmação das atribuições de cada poder. E aí o Brasil se identificar com aquilo que realmente quer. Será que o presidencialismo é o melhor caminho? Ao mesmo tempo, hoje o Brasil, a bem da verdade, não é um país presidencialista. O presidente da República ele pode muito, mas pode muito menos do que foi há 20 anos atrás. O Lula hoje está tendo severas dificuldades para governar, porque as emendas, tem parlamentar que tem mais emenda do que ministérios, né? Então, hoje, os poderes eles estão bem, com atribuições não bem definidas. Agora, ao ponto da história, eu diria que o Brasil ele passa por um momento de fato de afundamento, de crise institucional, mas é um momento também de reafirmação e da gente dizer que país queremos daqui para frente, né? Nós queremos um país semipresidencialista, queremos um país parlamentarista, é o momento de manter o presidencialismo. O Supremo pode tudo mesmo, o Supremo pode investigar, julgar, enfim, absolutamente tudo. O Congresso Nacional tem esse poder mesmo de orçamento ou de execução de emenda. É um momento da gente redefinir papéis. E diria que talvez seria o tipping point, né? O ponto da virada do Brasil para o que queremos ser. Queremos ser uma república de bananas, onde eu tenho que pensar aqui nas palavras que eu vou utilizar para eventualmente não ser julgado ou ser perseguido por, sei lá, qualquer autoridade judiciária, ou seja, eu não tenho liberdade de pensamento nem de fala, ou um país onde nós teremos a liberdade e voltaremos plenamente a exercer aquilo que está dito na Constituição. Então, depende muito, é o tipping point daquilo que queremos. bom, espero que no fundo do poço tenha um pote de ouro. Nora, é com você. Então, dentro desse conceito, assim, quem que você acha que consegue ser o agente transformador disso? Você acha que os políticos têm essa percepção? Sim, dentro do Congresso Nacional hoje já existe essa discussão ainda mais asseverada. Hoje o Congresso Nacional tem sido, eu diria, até um poder moderador exercendo aquilo que não exerceu por anos, de dizer qual é o papel institucional de cada um dos poderes da República. Agora,
Nós temos que ter consciência também de que o nosso Congresso Nacional não é um Congresso Nacional purista, onde tem arco-íris e somos todos felizes cantando Kumbaya. Não é bem por Afinal de aí. contas, é o Congresso do Brasil, né? É o Congresso do Então, Brasil, a representação do que somos. Então, o Congresso que somos também quer o seu quinhão, né? Então, queremos emenda. Hoje, é muito melhor para um parlamentar ser deputado federal e executar emenda do que ser prefeito lá do município que não tem recurso nenhum. Ele consegue fazer mais obra, direcionar recurso daqui do que ser um prefeito e vir para Brasília com o pires na mão pedir recurso para poder executar a obra lá na ponta. Então, não sejamos também inocentes desse ponto de dizer que o Congresso Nacional vai resolver todos os problemas, não vai, mas tem sido uma voz altiva nesse debate público para tentar estabelecer qual é o papel de cada uma das instituições brasileiras. Veja o caso teve a prisão dos investigados do assassinato da Marielle, né? uhum. Então, um deles O era Brasão, deputado achei que é federal, Brasão. Brasão, um Brasão. deputado federal. O próprio Arthur Lira via para o Supremo Tribunal Federal um ofício dizendo, olha, ele é deputado federal, então, portanto, cabe a mim dizer se ele vai ficar preso ou não, porque ele é deputado federal. O julgamento do fim do foro privilegiado, da extensão do foro privilegiado, cabe a mim, Congresso Nacional, dizer, não cabe a ti, Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, Rodrigo Pacheco, no julgamento sobre drogas, ele fala, olha, cabe a mim, Congresso Nacional, julgar se a gente deve liberar as drogas ou o porte, qual é a- as gramas de maconha que uma pessoa pode portar ou não. Cabe a mim, Congresso Nacional, legislar sobre isso. Não cabe a vocês, Supremo Tribunal Federal, dizer sobre isso ou ter o papel final. Cabe a vocês serem os guardiões da Constituição, mas não cabe a vocês de legislar. Então, o Congresso ele tem assumido esse papel. Só que não sejamos inocentes e dizer que são heróis. Então, longe disso. Bem longe disso. Porque a impressão que a gente tem é essa mesmo, mas que são meio que soluços, assim. É São, isso são mesmo? soluços. São soluços. São espasmos e a depender também da relação ali intrínseca, né? Também existe também a questão do o rabo preso, né? Do dito rabo preso. Existem muitos parlamentares com problemas dentro do Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, cabe ao Congresso Nacional o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, teoria dos jogos, né? Nós temos ali, de um lado, um poder que eventualmente pode interferir no outro e ficar nessa relação de guerra fria, digamos, a depender da situação sobre aquela temática. Mas são espasmos de solução que eles têm eventualmente, não é para todos os casos. Xará, com você. Estamos começando a chegar aí na reta final e eu já vou dar uma dica para o Juan. Juan, no finalzinho eu não tinha combinado com você, mas eu vou pedir para você uma bola dentro, uma bola fora e uma dica. Tá? Então já vai pensando aí. Xará, é você. Vamos lá. Não, pergunta rápida. Como é que o ranking se financia? Importantíssimo. É importantíssimo. O ranking ele se financia de algumas formas, tá? Nós temos um programa de mantenedores, que aí são empresas que mantêm o ranking dos políticos. As empresas elas aparecem nos nossos materiais institucionais e também dentro do nosso site. Existe esse plano para pessoas jurídicas. Existem macrodoadores, pessoas físicas que doam para o ranking valores maiores, né, de doações um pouco mais voluptuosas, que ajudam a manter a nossa operação. E existem os microdoadores, através dessa ferramenta aí que está sendo mostrada agora, do Apoia-se, onde você pode doar a partir de R$ 10 mensais. Hoje, esses R$ 10 mensais já contribuem para 20% da nossa operação mensal. Já é o que Poxa, suporta a nossa operação mensal. Para além disso, o Ranking dos Políticos tem um plano de endowment, um fundo de endowment. Então, hoje nós temos ali quase 20% do nosso fundo de endowment ah, já que já alcançamos, mas a ideia é que o ranking consiga se rentabilizar pelas próprias pernas através do endowment. O endowment não é uma cultura ainda muito difundida dentro do Brasil, ele existe mais em instituições americanas, mas nós já trouxemos aqui para o ranking dos políticos. Então, temos basicamente essas três formas. Temos o plano de mantenedoras, que ali é para pessoas jurídicas que querem aportar valores no ranking, aí também a gente coloca o selo dessas empresas dentro dos nossos materiais institucionais. Temos os macrodoadores, são aqueles que contribuem com doações mais voluptuosas, e os microdoadores, que a partir de R$ 10, e aí até quanto quiser, pode nos ajudar através dessa ferramenta aí do Apoia-se. você não vende nenhum produto, o ranking não vende nenhum produto.
de consultoria, alguma coisa assim? Olha, já tivemos aí alguns namoros, mas casamento ainda não. Alguns namoros, mas casamento ainda não. Principalmente pesquisa parlamentar, boletim, enfim, alguns namoros sim, mas ainda não chegou a ser consumado o casamento. Uhum. Ô, Juan, eu esqueci de mencionar, você viu que pela última participação do Vitor, por que que ele se destacou na época do Covid, né? Ele é o homem dos números, né? E deu, aliás, excelentes ideias que eu vou ficar na torcida aqui que vocês adotem. Vitor, seu Com toda microfone. certeza. Acredite, eu tô aqui com meu bloco de notas aberto e coloquei Eu aqui. achei que foram sugestões ótimas, né? Tudo muito visual, seria bem legal. O Vitor tá com o áudio dele fechado e eu vou passar a palavra para ele fazer a pergunta dele aqui para a gente começar a nossa rodada final, porque não parece não, mas a gente já está quase a 1 hora falando. Acho Tá até bom. que tem espaço aí para vocês fazerem algum tipo de assinatura, dependendo do tipo de produto, ou de análise, né? Usuários Gold, pagando R$ 5 por mês, tem acesso a algumas informações adicionais. Acho que isso aí teria oportunidade também. Mas a minha pergunta é outra. Ela é sobre essa questão do conflito, né, entre o Congresso e o conflito das fronteiras, né, Congresso e STF. Eu entendo, na minha opinião, né, por muito tempo o poder não deixa vácuo, né? Se você deixar aberto, o pessoal vai lá e vai entrando e vai se apoderando, que eu acho que foi o que aconteceu com o STF ao longo dos últimos anos. Ele foi tomando conta, ninguém vai fazer, eu vou fazendo. Ele foi tomando gosto, foi se tornando mais e mais uma autoridade, muito também, acho que fomentada pelo Congresso, que para qualquer coisa entra com o Supremo, né? Qualquer coisa, o partido dos aposentados vai lá, entra e aquilo vira uma prioridade, né? Então, isso assim, criou-se um monstro, né? No fundo, então, ele transbordou as fronteiras e gostou, né? A turma gostou do nível de empoderamento dessa coisa, essa condição semidivina, né? Ter a palavra final e não ser julgado nem avaliado por ninguém. Eu, particularmente, acho difícil quem se embebedou de poder dar um passo atrás, a menos que você tenha um Congresso bastante assertivo e não com soluços. Eu não vejo isso acontecer. Eu acho que é uma situação. Até tem essa questão de rabo preso, né? Enfim, tem muitas coisas, mas eu não vejo o Congresso se impor para falar assim: olha, esse espaço aqui é meu. Né? A gente vê algumas situações, uma ou outra e tal, mas. Então, no meu entender, a minha leitura, se houve um poder que foi se acostumando, foi ganhando espaço, foi tomando espaço, foi fazendo, foi gostando, e hoje, de fato, se você fizer um dimensionamento de quem mais manda aqui no Brasil, é o STF, né? Manda e desmanda, e ponto. Eu não consigo enxergar um cenário em que essa situação volte a se balancear no curto prazo. Não sei o que você enxerga nesse contexto. A grande chance, Vitor, eu enxergo que está ali em 2026. Quem faz impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabatina um candidato ao Supremo Tribunal Federal, são os senadores. Em 2026, a gente renova 2/3 do Senado. 2/3 do Senado são necessários para fazer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Peguemos, por exemplo, imagino que vocês estejam todos em São Paulo, estão? Me corrijam se estão errados. Isso. Vejamos São Paulo, caso de São Paulo. São Paulo vai renovar 2/3 das cadeiras, né? Então sai a Mara Gabrilli e sai o Giordano, que é suplente do ex-senador Major Olímpio. Mara Gabrilli está cansada, está se aposentando da política, Giordano é um desconhecido, ou seja, só São Paulo já tem 2 cadeiras ali em aberto. Se São Paulo votar bem, São Paulo manda para Brasília, pode mandar para Brasília 2 quadros que eventualmente vão se colocar de forma mais altiva diante das ações do Supremo Tribunal Federal. E assim eu imagino no restante do Brasil, óbvio. 1/3 do Senado se mantém, tem ali gente qualificada que já tem essa predisposição de bater de frente com o Supremo. Agora, observando a trajetória natural do Brasil e do brasileiro, a gente percebe que
o brasileiro ele já tem essa boa vontade de fazer esse enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. Agora, mudar a totalidade dos 2/3 das cadeiras do Senado é difícil, né? Principalmente se a gente observar os estados mais do centro-norte do país. Ah, eu tenho dificuldade de enxergar isso no curto prazo, de fato, essa altivez do Senado com o Supremo. A gente ainda vai enfrentar muitos desses embates. O presidente Lula, se eu não me engano, ainda tem mais uma cadeira para alterar dentro do Supremo, ele tem mais uma Não, indicação. não. Nesse mandato, não. Já Então, acabou, graças a Deus. porque nós estivemos, enquanto o ranking dos políticos, nós estivemos nas duas sabatinas dos indicados do Lula, né? Tanto do Cristiano Zanin quanto do Flávio Dino. E o que se percebeu foi uma conversa entre pares. Uma conversa entre pares, né? Ah, Cumpriram uma tabela. cumprindo tabela. Olha, Foi a impressão que eu uma tenho é que sabatina se. para boi dormir. Né? A Muito impressão que pouco eu tenho, se o presidente, qualquer presidente, né? Qualquer indicado dele passa. Pode indicar um cachorrinho vira-lata que os senadores vão perguntar com au-au. Eles vão aprovar. E pode ser presidente A, B ou C, enfim. Teve um caso de rejeição na história. O mas aí cara tem era médico. Ah, 500 anos atrás, era Não médico. perde Aí também contas. foi demais, o cara forçou demais a barra. Mas eu não vejo, de fato. Mas é aquela coisa, né? É aquela coisa, criou a besta, né? E agora? o que fazer com ela? Botar a Essa é a fé. verdade. Eles podem muito, estão podendo tudo, né? Eles julgam, investigam, fazem tudo. Então, temos aí um grande problema, uma equação dificílima de resolver que eu não vejo sendo resolvida no curto prazo, sendo bem sincero. Bom, Acho vamos que lá. Perdão. 2026 poderemos dar uma grande resposta, mas talvez a resposta ainda não esteja lá. Pode ser um início da resposta. Vamos começar aqui a nossa rodada final. Pergunta para a Nora, para o Marcelo e depois para o Vitor. E eu fecho aqui com o meu amigo, agradecendo ele pela presença. Nora, vamos fazer um bate-bola agora aqui para não tomar muito mais tempo do Juan também, que já está mais de uma hora aqui conosco. Mas, peraí, perguntas sobre o assunto ou já vamos para as Não, dicas não, bolas? hoje nós vamos deixar o bola dentro e bola fora e a dica por conta do Juan. Vamos aproveitar o Tá, nosso tempo para tentar tirar o máximo possível dele. perfeito, perfeito. Não, tudo bem. Então, voltando naquela questão de o poder está nas mãos do Congresso. Você acredita que as pessoas realmente estão se preocupando mais, fazendo um voto mais consciente, usando mais as ferramentas que tem, inclusive o ranking dos políticos, claro? Você acha que elas estão consultando mais isso ou ainda não é uma cultura? Ainda o pessoal vota um pouco por indicação ou por inércia, sei lá. A gente já percebe que no centro-sul do Brasil isso já é um fenômeno, isso já tem ocorrido, já Hum. tem sido natural. Agora, o nosso objetivo enquanto ranking dos políticos é alcançar justamente esse perfil de seguidor, perfil de pessoa que nos acompanha, tanto nas redes sociais quanto que acessa o nosso site na parte norte do país, norte e nordeste, no centro-norte do país. Esse é o nosso grande objetivo. Hoje, o perfil daquela pessoa que acompanha o ranking, um dos 5 milhões que estão lá nas redes sociais, um dos 40 milhões que acessam lá o nosso site, ele está no centro-sul do Brasil, é um eleitor escolarizado, mas a gente quer alcançar o grotão, aquela pessoa que faz realmente a diferença. Afinal de contas, é preciso lembrar, a eleição presidencial brasileira, por exemplo, só foi definida em uma região, né? Em uma região do país. E é uma região muito forte até em população. A gente quer que o ranking dos políticos alcance esse eleitor e mostrar para ele também o que cada um daqueles parlamentares está fazendo em Brasília. Tivemos um caso. Existem propagandas naturais. Todo final de ano a gente premia os melhores parlamentares mais bem ranqueados e a gente vai subindo o sarrafo ano a ano. Ano passado a nota de corte de premiação foi a nota 7. Nota 7 para cima, a gente concedeu a premiação, houve uma cerimônia em Brasília, a gente faz a premiação. E um desses parlamentares era de Sergipe, e aí ele mandou colocar em um monte de traseira de ônibus a propaganda lá do ranking dos políticos. Ele: "Eu sou um dos melhores do ranking dos políticos." Teve uma parlamentar do Acre
e a gente vai recebendo outdoor, foto de outdoor do Acre, a nossa logo e a foto dela do lado. Isso é maravilhoso, porque já indica, e a gente quer mesmo que os bons sejam valorizados, que eles deem a boa repercussão e que façam com que o nosso nome chegue nesses Tá grotões. criando uma Ah, Quer, certificação, né? quer dizer, exato, quer dizer que o nosso problema ainda para ter políticos de melhor qualidade passa pela escolarização e pela cultura do eleitor. com certeza, Ainda. em absoluto. O eleitor ele já se informa melhor, o eleitor ele já tem uma preocupação maior com a sua comunidade, não diria não com o seu estado, mas com a sua comunidade, aquilo que está no seu entorno, mas esse eleitor ele já é um pouco mais escolarizado, ele não é um eleitor de baixa renda, a gente está falando da classe média para cima, e o Brasil não é um país de classe média, estamos Uhum. longe de ser. Xará, Mas você queremos sua alcançar. pergunta aqui para a gente fazer essa Você volta você final. quase respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era justamente, você tem uma ideia do perfil do usuário do ranking dos políticos? Porque a impressão que É, eu tenho é que é a elite. Somos nós aqui que pô, damos importância para isso, tal, mas o povão não está nem aí pro negócio. Você tem desses 5 milhões, né, de visitantes, ou seja, de usuários, qual é o perfil socioeconômico? nós tivemos hoje, inclusive, uma reunião, Marcelo, hoje pela manhã, com o nosso time de comunicação. Mensalmente, a gente faz essa avaliação das métricas e da percepção digital. Então, a gente consegue elencar até estado a estado quem é o nosso seguidor naquele estado, quem é a pessoa que está entrando no ranking dos políticos daquele estado. Hoje, eu diria que, de fato, no macro, seria uma pessoa que está localizada no centro-sul do Brasil, de maior escolarização entre 25 a 35 anos. Mas a gente observa existem algumas inferências estatísticas ali, por exemplo, TikTok. Nós alcançamos 1 milhão ali no TikTok. E lá é um perfil muito novo, de gente que nem vota ainda. E alcançamos esse tipo de público. E que bom, porque daqui a 2 anos vai poder passar a votar. E queremos isso, que vote bem. Uhum. A gente está nessa fase de transformação também de público, de aumento de alcance. O ranking existia alguma percepção de que a gente precisava também entrar nas grandes mídias, né, nas grandes redes, para poder ter um alcance maior. E conseguimos. Só no último mês o ranking bateu recorde de menção em grande mídia. Então, quando eu digo grande mídia, fomos Estadão, Folha, O Globo, Valor Econômico, CNN, Band News, enfim, Gazeta do Povo, os grandes veículos. O ranking bateu recorde. E isso faz com que o nosso alcance também de informação e daquilo, da percepção de Brasília, ele vai sendo levado para públicos que ainda não nos seguem. E é isso que a gente quer. A gente quer chegar lá na ponta da lança do Brasil, dos grotões do Brasil, influenciando mesmo no poder do voto. Vitão, é você. Na verdade, vocês têm aplicativo ou não? Ou é só no site? Só no site. Existiu, nas eleições de 2018, existiu um projeto de aplicativo, mas além do investimento ser muito alto, ser muito alto, tivemos extrema dificuldade para manter ele 100% atualizado o tempo todo. Então, por várias vezes travava, 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 e aí acabamos descartando a ideia e ficou por lá. Mas, acima de tudo, um investimento muito alto e que não gerou um retorno imediato e ficou ali no cantinho da história. Mas o Entendi. site per si, ele já atende bem, Mais E dia, menos você, dia vai aparecer um desenvolvedor aí. quem sabe. tem a capacidade, né? Muito dado junto, deve É ter. muito Mas, dado. assim, mas é que para você expandir a sua atuação, o aplicativo eu acho que talvez ajudasse. Mas você tem tipo um usuário único, por exemplo, uma conta, o cara entra lá, en passant, e não deixa o nome e tal. Você tem uma conta, porque ou não? O cara simplesmente frequenta o site, ou tem uma Não, conta. o cara frequenta o site. Pode vir a ter conta, se quiser, por exemplo, baixar semanalmente, a gente manda toda segunda-feira o Radar Político, que é um produto para os nossos stakeholders. Excelente, A gente Aliás, excelente. eu ia quer falar puxar o exatamente pessoal na isso. pergunta, não muito virar. Eu tenho o É que privilégio de receber e acho sensacional. Parabéns. Excelente trabalho. não, é que eu estou pensando aqui, assim, se você tivesse usuário único, ou seja, o cara que tem a conta, ele passaria a compartilhar também as opiniões, ele se ia conhecê-lo melhor, e obviamente você ia começar a abranger a sua população, você poderia inclusive fazer uma brincadeira, né? Tipo, ó, você agora é o deputado, como você votaria? Você ia capturar, aí Gamificar o de ranking. fato, você ia pe-
capturar o perfil, e essa pergunta do Gutenberg seria respondida de bate-pronto, e você poderia ampliar, inclusive, a população que está usando, criando uma espécie de lealdade com o ranking, e você pode dali migrar para outras coisas, porque você passa a ter milhões e milhões de usuários frequentes que estão lá batendo ponto, vendo suas notícias, olhando os rankings, fazendo as consultas, você sabe quem ele é, ele autorizou, inclusive, você saber quem ele está dando aqui as dicas do que ele faria, e você passa a ter uma informação da outra ponta, da ponta do eleitor, né? Você tem informação da ponta do eleito. Mas, Exato. dado o tráfego de 5 milhões por mês, é isso? 5 milhões? É por 5 aí. milhões por mês? Talvez você tenha aí 2 Seguidores, milhões, 3 milhões de usuários únicos, não sei, né? Tem gente que repete. Mas você já tem muita gente que seria potencialmente lidas também por vocês. Qual a opinião desse pessoal? Entendeu? Acho que aí fica a dica, entendeu? Porque eu acho que tem Fica um de. potencial enorme aí. Eu Eu não vou acho nem que fazer mais para eu não, acho que não ocupar eu acho tempo. que tinha que aumentar esse conselho aí e fazer um convite pro Vitor, hein? Eu só vi coisa boa aqui, excelentes ideias. Bom, olha, parece brincadeira, eu sempre falo isso, mas é a mais pura verdade. Quando o papo é bom, o tempo voa. Para encerrar, dizem que no tsunami só morre gente, né? Porque os bichos têm uma intuição e eles saem fora antes do negócio ferrar. Parece que na política também é assim. Você em algum momento mencionou que a fluidez, né? Que não tem uma identidade muito ideológica e o país hoje vive muito polarizado entre o lulismo barra petismo e o bolsonarismo. E mencionou o caso de um político que pulou a cerca a favor do Bolsonaro. Pergunta bate pronto, você já percebe alguma tendência nesse sentido? E isso poderia sinalizar alguma coisa? E por fim, eu deixo aqui o meu muito obrigado, pô, esse papo aqui foi excelente. Já fica um convite aí para que daqui a algum tempo, aí, passadas as eleições para prefeito, a gente renove esse papo e faça um refresh do quadro eleitoral. Mas e aí, você já percebe que tem alguma movimentação ou por enquanto ainda não tem nem nada relevante? Não, temos movimentação sim. Já preconizando as eleições desse ano, esse ano a gente tem eleição municipal. E eleição municipal é sempre a prévia do que veremos numa eleição majoritária. Para que Ah, lado está pendendo a balança? a gente já consegue identificar. Nós já temos ali pessoas de centro que já começam a sair do centro e migrar para partidos mais nessa base. Mas é fato, a polarização ela permanece, inclusive para as eleições municipais, isso vai permanecer até 2026. E a gente já começa a ver essa cisão dentro do próprio Congresso Nacional. Parlamentares numa tendência natural mais à direita, ou numa centro-direita, parlamentares numa esquerda ou numa centro-esquerda, e o centro sendo asfixiado. O centro puro ele está sendo asfixiado. Os parlamentares cada vez mais eles vêm sendo cobrados a assumir algum tipo de posição. Então, a gente já começa a observar esse fenômeno ali. Ou tá de um lado, ou tá do outro, não dá Não, mais não para tem meio ficar no termo. muro. O centro ele está sendo asfixiado, está morrendo Juan, por não sobe mais para a ninguém. gente passar a régua, como eu tinha falado para você, nos nossos bate-papos semanais, ao final cada um dá uma bola dentro, uma bola fora e uma dica. Cadê uma bola dentro? Disseram que os móveis tinham sumido, mas não tinha sumido. Bola fora, para quem sumiu? Qual que é a sua bola dentro, qual que é a sua bola fora e qual que é a sua dica? Pode ser série, pode ser livro, pode ser citação, pode ser o que você bem entender. Aqui quem manda é você. Mas vamos lá, em relação à última semana ou em relação a... A bola é sua, você faz o que você quiser. Bom, eu acho que ficou muito claro, o ranking dos políticos foi a campo na semana passada, fizemos uma pesquisa sobre a percepção dos parlamentares sobre a política externa do governo Lula. E ali, meu bola fora claríssimo é para a política externa do governo Lula. E atestado e corroborado pelos parlamentares, né? Não, não sou eu que estou dizendo também. Então, Eu os acho que parlamentares... essa bola fora seria uma unanimidade aqui no nosso bate-papo semanal. Então, estamos junto com você. Toma a liberdade de apostar que estamos todos juntos com você na bola fora. E qual seria a bola dentro? A bola dentro, eu diria, nós temos aí pequenos espasmos, mas são reflexos de que, de fato, dá para ter esperança no país. E aí, quando eu digo, nós fomos a campo também perguntar aos parlamentares sobre a reforma administrativa, vimos que havia campo para se aprovar uma reforma administrativa, e aí, quando a gente fala de reforma administrativa, a gente está falando de eficiência do Estado. Óbvio, o governo Lula ele quer mais concurso, ele não quer diminuir o Estado, mas ao mesmo tempo a gente já está começando a perceber uma boa vontade, principalmente dos senadores, em votar o projeto que acaba com os supersalários do Brasil. Hoje nós temos
políticos e ministros que ganham acima do teto constitucional e vão acumulando salário. Isso faz uma diferença tremenda dentro das contas públicas. E a gente já percebe uma boa vontade e esse projeto deve ser, enfim, votado aí nas próximas semanas. Já foi aprovado na Câmara, falta só o Senado e Então, a gente já percebe uma boa vontade. Então, bola bola dentro aí. dentro para esse vento a favor da reforma administrativa. E qual Exato. que é a sua dica? Eu vou dar uma dica aqui. Visitem o ranking dos políticos. Era a minha dica. Vale o passeio. Pô, Era a peguei minha dica. era Acesse sua dica. políticos.org.br e siga o ranking nas redes sociais. Esse era É isso aí. a minha Pô, dica. mas essa dica é uma barbada. Então, pela primeira vez na história do De Tudo Um Pouco, acho que a gente pode dizer que tivemos uma unanimidade. Fala, Juan. Não, mas eu tenho outra dica. Tem Qual é a outra dica? Um livro maravilhoso, se chama O Moedor de Pobres, Alexandre Ostroviec, inclusive a história da fundação e da criação do ranking dos políticos passa por esse livro, O Moedor de Pobres, é toda a gênese do ranking dos políticos. Livro do ano tem 2 anos, mas maravilhoso. Bom, Juan, mais uma vez, muito obrigado. Foi um papo muito legal, muito fluido, muito leve, um tema importantíssimo, mas que a gente, como sempre, graças a Deus, conseguimos tratar aqui com leveza. Tenho certeza que você ganhou aqui 4 amigos e falo aqui em nosso nome e das centenas de milhares de pessoas que verão esse vídeo. Brincadeira, só meia dúzia de amigos mesmo, mas tudo bem, não tem problema. Agradecemos demais a sua presença, tá? Vamos marcar um papo aí. Antes do final do ano, provavelmente a gente se fala de novo aí depois das eleições para fazer um update aí de tudo que rolou. Um grande abraço. Xará, Vitor, Nora, obrigado aí pela presença, especialmente a você, Juan. Um grande abraço. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Obrigado pelo Obrigada, hein? Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau.